Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao vídeo da análise semanal. Hoje é dia 28 de fevereiro, o mês de fevereiro terminou, né? Essa semana ela começa hoje dia 28, mas amanhã já é dia 1º de março e a semana vai até sexta, 5 de março, ok? Vamos começar aqui a nossa análise dando uma olhada no relatório COT. Em seguida a gente vê os perfis de fechamento e as notícias aí da semana, as principais headlines, né? Como por exemplo, o pacote de estímulos lá de 1,9 trilhão de dólares foi aprovado no Congresso, né? No sábado de madrugada, né? E agora essa semana ele vai pro Senado para ser lá votado, ok? Mas vamos lá, vamos o COT primeiro. O COT do S&P, o ES, adicionou 48.600 contratos, né? Ele estava bem negativo aí na última semana, menos 79.800, né? E agora caiu para somente 31.287. Então, o floating do contrato futuro, né, do S&P, é negativo, mas diminuiu bem esse floating aí no COT de sexta, ok? O do Nasdaq, ele tá o inverso, ele estava positivo na última semana, né, em 21 mil, e essa semana ele caiu 26.500 contratos, float negativo aí agora de 5.388, ok? O euro, ele teve mais uma semana aí de perda, na semana anterior tinha caído levemente, acumulado aí na semana anterior 140 mil contratos, arredondando, né, pessoal? Caiu 1.400 contratos agora essa semana, fechando aí em 138.365 em aberto, positivo. A Libra, ela adicionou mais 8.800 contratos, na semana passada eram 22, subiu para 30 mil, praticamente 31 mil contratos aí em aberto, positivo, ok? O DX recuperou um pouquinho, né? Do saldo negativo, de menos 14.287, passou para menos 13.851, subindo 436 contratos. O ouro continuou as semanas de perdas, né? Conforme o yield do título de 10 anos continua subindo, o ouro cai, tá? Porque puxa o dólar, tira a atratividade do ouro. Então, de 234.696 contratos em aberto, caiu 19 mil arredondando aqui, fechando aí em 215.733, saldo positivo em aberto. Okay? O fechamento, deixa eu pegar aqui, o fechamento do profile do S&P na sexta-feira foi um profile de distribuição simples, né? O preço ficou lateralizado, renovou a mínima aqui da semana, mas rejeitou essa região. Foi lá em cima, renovou a máxima aqui, ó, depois da abertura de Londres, depois da abertura de Nova York, rejeitou, né? Depois tentou e novamente rejeitou, tentou ir lá embaixo novamente e fechou aqui. Fechou com uma leve queda, né? Mas o profile, distribuição simples. Então, vamos ficar de olho aí amanhã, na segunda, nessa máxima e nessa mínima, porque se tiver um rompimento aí com consistência, pode definir aí o restante aí de pelo menos os primeiros dias da semana, né? Essa semana aí tem muito PMI, a gente já vai ver ali, ok? O Nasdaq, ele recuperou uma boa parte da queda de quinta-feira, na sexta. E o profile formado aqui foi um long P. Mas repare aqui no fechamento, pessoal. Depois do fechamento spot, a queda que teve. Então, rejeitou um pouquinho, né, esses patamares de preço e fechou abaixo do POC. A gente vê isso como fraqueza, né? Vamos ver agora nessa abertura agora no mercado asiático, né, às 22, se o preço vai vir aqui, ó, visitar o fechamento da VWAP semanal e tem força para romper isso aqui ou não, se vai ficar lateralizado ali, tipo como o S&P ficou na sexta, ok? E voltar a cair, talvez visitar a mínima aqui de sexta. O euro, ele formou um perfil de distribuição short, mas em P, né? O grande acúmulo de volume, ele ficou aqui para cima. Ele não ficou aqui embaixo, né? O que mostraria para a gente aceitação entre os compradores e vendedores
em negociar aqui nessas mínimas. Então, nesse tipo de profile aqui, geralmente tem uma volta, reteste, para retestar essa região aqui do POC, né? E um acúmulo aqui, um novo cluster antes de continuar caindo. E aí nesse reteste aqui é a região chave para os vendedores retomarem a força e continuar caindo, talvez voltar aqui nessa mínima para tentar romper, ou caso não consiga romper, volte uma parte desse movimento, ok? A Libra fechou um perfil de distribuição short em L, né? O maior cluster ficou aqui embaixo, apesar dessas rejeiçõezinhas aqui embaixo, né? A Libra não teve força para... Ela caiu bastante na semana, né? Caiu até mais do que eu esperava para a semana anterior. Mas foi uma boa semana aí, tentou retestar aquela resistência, né? Pela primeira vez, rejeitou forte, voltou aqui de novo, aqui, não teve força para vir trabalhar aqui, nessa região de rejeição, e aí despencou, né? Conforme o dólar ganhou força essa semana com a puxada do diferencial de juros, né? Por causa aí dos yields, né? Da curva de juros americana que abriram forte. Então, praticamente todos os majors devolveram um pouco aí dos ganhos frente ao dólar na última semana, ok? Vamos esperar um pouco se vai ter alguma definição, né? Qual que vai ser o price action que o mercado vai adotar com essa aprovação aí do pacote de estímulos, né? E principalmente como que vai ser essa votação no Senado. Se vai passar, se vai ter que, né, mexer ali no texto, né? Ou não, se os democratas vão conseguir a maioria lá que eles precisam. Na minha opinião, acho que vai passar sem problemas, tá? Então, assim, já é amplamente esperado, né, esses estímulos, mas a gente sempre quando fala de estímulos, sempre quando saem headlines de estímulos no mercado, o mercado tende a comprar, tá? Agora, o que está definindo o fluxo aí nessa semana são as notícias referente aos yields, é a puxada da curva de juros. Essa puxada extremamente agressiva que está tendo nos yields americanos está definindo aí o risco do mercado. É o principal evento de risco aí, foi o principal evento de risco da semana anterior. Vamos ver agora, né, como que vai ser essa semana. Na primeira abertura amanhã a gente já consegue ver, né, se o mercado está com predisposição ao risco ou não. Isso aí vai definir a forma como a gente vai negociar o restante da semana, ok? Então a Libra, né, distribuição short. E para finalizar, o ouro, ele teve mais uma semana de queda. Eu vou até minimizar aqui, Conforme os yields de 10 anos estão puxando de forma bem agressiva, né, como vocês viram aí, chegou a fechar, se eu não estiver enganado, em 1,5% na sexta. Quanto mais os yields de 10 anos puxam, mais o ouro cai. Então, naquela puxada forte aí, que teve na parte da tarde nos yields, né? O dólar ganhou muita força e aí rompeu essa mínima aqui, rompeu esse suporte e o mercado despencou, tá? Uma coisa que a gente precisa avaliar no ouro é o potencial que ele é como safe haven, como ativo protetor, né, antidólar. Então, assim, se o dólar continuar a perder força, né, se a curva de juros e todo esse fluxo que está entrando no mercado de bonds começar a dar uma diminuída, então a gente vai ver muito player grande montando compra no ouro aqui para levar isso aqui, pelo menos aqui nessa LTB ou pelo menos nesse POC, tá? Então pode ter um pullback aqui, né, uma retração do ouro essa semana. Agora, fiquem espertos, se essa loucura que está acontecendo aí, os yields continuar, aí o ouro pode cair ainda mais, ok? Vamos dar uma olhada aqui no arquivo, depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Pra vocês baixarem e lerem tudo aí. Headlines aí do final de semana: projeto de lei de estímulos da pandemia de 1,9 trilhão de Biden foi aprovado no sábado de madrugada, já falei para vocês. Agora vai para o Senado. As principais notícias aí da semana passada, né? O depoimento do Powell lá no Comitê Bancário do Senado. O Powell diz que ainda estamos muito longe dos nossos objetivos
Deixa eu só mudar isso aqui para cá, para não atrapalhar, e aumentar isso, né? Ainda estamos muito longe dos nossos objetivos, só vamos apertar, né? Começar a subir juros, diminuir quantitativismo, isso que é apertar. Apertar a economia, né? Apertar a política monetária, depois que atingirmos o pleno emprego e a inflação ficar um tempo acima de 2%. Então, a mensagem do Fed aí está bem clara. Seguro-desemprego, diminuição do número de pessoas que buscam os benefícios de desemprego pela primeira vez, diminuíram na última semana, puxado pela Califórnia e Ohio. Não sei se vocês viram o relatório que eu fiz lá no canal. Essa semana teve uma desaceleração, né? Eram esperados 838 mil, veio em 730. Isso impacta aí no payroll de sexta-feira, tá? E vai ter mais um pedidos iniciais de seguro-desemprego que impacta no payroll, que é o de quinta-feira agora, tá? Então, esses números ajudam a definir aí, né? Essa semana que a gente vai ver agora o número na quinta, ainda entra no mês de fevereiro, ok? Pedidos de bens duráveis dos Estados Unidos em alta mais um mês. Então, pedidos aí de bens, tanto o durable goods quanto o core, né? Mais um mês de alta. Então, assim, mesmo com tudo isso, não foi suficiente para diminuir aí o nervosismo do mercado por causa da abertura da curva de juros, ok? Calendário econômico, o que tem mais de importante na próxima semana? Acho que assim tá bom. Hoje ainda tem um PMI de manufatura da Caixin, né, da China, né? Vamos ver quanto que vai vir esse número aqui. Isso aqui pode ditar o humor do mercado agora na sessão asiática e definir a abertura aí das bolsas europeias, tá? Depois da abertura de Londres, às 5h55 tem PMI da Alemanha, às 6h30 PMI do Reino Unido e ao meio-dia amanhã PMI da ISM de manufatura. Okay? Na terça tem bastante notícia importante aqui, tem decisão de taxa de juros do Banco Central da Austrália, tá? Tem o statement da Austrália, vamos ler isso aqui para ver sobre o Yield Curve Control, né? E perspectivas aí, tá? Desemprego da Alemanha, inflação ao consumidor da zona do euro, PIB do Canadá e da Austrália do quarto trimestre, ok? Na quarta-feira tem um monte de PMI aqui do Reino Unido, tem a ADP, né? Que é aquele dado de emprego que sai sempre 2 dias antes do payroll, ISM, né? O PMI de não manufatura da ISM, algumas outras notícias aqui importantes. E na sexta-feira, PMI e balanço, né? O orçamento aí, os gastos federais dos Estados Unidos. Então é isso que tem. Semana, calendário econômico. Depois vocês deem uma olhada aí na lista de empresas que reportam ganhos, balanço patrimonial essa semana, antes da abertura, depois do fechamento, tá? E depois deem uma lida nesse texto, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos negociar com cautela essa semana de payroll. Tem muita coisa acontecendo aí, né? Mas focando principalmente nos estímulos dos Estados Unidos, se vai ser aprovado no Senado, né? Quando vai ser, se vai demorar muito. E a curva de juros, se ela vai continuar apertando forte, né? Subindo forte, como aconteceu nessas últimas 2 semanas, na verdade, ou se vai dar uma aliviada, ok? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Um grande abraço a todos.